Estamos aqui para mais um vídeo da série A Arte que Cura, e hoje nós vamos falar sobre a arte medieval. No vídeo anterior nós falamos sobre a arte grega, né, e seu auge de conhecimento técnico sobre anatomia e da sua parceria com a espiritualidade. Se não fosse pela arte grega, nós não conheceríamos hoje muito sobre sua religião, né? A gente assiste filmes falando sobre Zeus, sobre a luta dos semideuses, de Hércules, tudo muito por causa da arte, que trouxe vivo todo esse conhecimento, né, dos gregos. Aí depois teve a arte romana, né, que se apropriou de muito da arte grega, né? Até o próprio panteão romano ele é baseado no panteão grego, e então você tem como se fosse uma continuidade do que foi produzido artisticamente na Grécia, passado então para Roma, né? Muito mais também ligado à política, né? Porque Roma usava muito a arte para poder fazer propaganda dos seus, da política romana, de seus imperadores. A arte romana também foi muito forte com relação à arquitetura, né? Praticamente surgiu em Roma o concreto, né, que a gente usa hoje e foi responsável por grande parte do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Tirando outras tantas invenções e contribuições romanas para a nossa sociedade atual, né? Mas quando Roma começou a ter o declínio, né, e a igreja começou a ter maior domínio sobre o conteúdo de informações que era passado para a sociedade, aí teve o declínio também da arte. A arte passou daquele auge, daquele pico de conhecimento, de anatomia e de beleza estética, para uma arte muito mais chapada. Nesse período a gente teve também o artista perdendo sua individualidade, fazendo a arte mais para a igreja, mais para poder contar a história bíblica, do que uma arte puramente estética, puramente com o desejo de expressar algo que o artista queria contar da sua vida, ou algo mais próprio do ser humano, né? A arte ficou um meio de divulgação da igreja, de manipulação de ideias, né? Ela empobreceu de certa forma, né, em muitos aspectos relacionados ao conhecimento artístico. Não que os artistas tenham perdido a sua capacidade de produzir obras da mesma qualidade que tinha na Grécia ou em Roma, só que o artista perdeu, na verdade, o conhecimento. A igreja manipulava esse conhecimento. Não era legal para a igreja dar conhecimento para a população, não deixar a população crítica, né? Então a gente pode até fazer um paralelo aí com a sociedade de hoje, né? Uma coisa que aconteceu muito na sociedade medieval é a forma com que o cidadão comum passou a ser também uma espécie de inquisidor, passou a condenar atitudes que não eram parecidas com o todo de certas pessoas. Daí veio algumas aberrações da Idade Média, como queimar pessoas na fogueira porque achavam que essas pessoas eram bruxas, ou só por discordar do que a igreja falava. E você tem esse tipo de execução muito porque a sociedade aceitava isso. É óbvio, não pode ser que algo assim perdurou por um milênio sem ter o apoio da sociedade. Então, ser diferente na Idade Média era muito perigoso. A perda, o fato de nós perdermos a nossa identidade para um todo maior, pode ser muito legal em outras culturas, ou até mesmo falando sobre o ego, né? Você perder um pouco dessa identidade para não se machucar tanto, mas agora, você perder a sua identidade e dar ela de mão beijada para um poder maior, para algumas pessoas poderem decidir o que vai ser da sociedade, e principalmente essas pessoas terem o controle de todo o conhecimento da época, misturou aí produziu algo que era para ser espiritual e algo religioso, fanatismo.
Então a arte da Idade Média, que era para ser algo espiritual, acabou produzindo algo muito ruim, né, nas mãos de um monopólio. Não é uma crítica à igreja em si, mas é uma crítica ao monopólio do conhecimento por apenas algumas pessoas. E isso produz essa massificação de pessoas que não conseguem mais ver um lado crítico de coisas simples, banais, né? Como que pode? É óbvio que matar alguém na praça pública é algo abominável e as pessoas não conseguiam ver isso, justamente por terem tirado principalmente o lado crítico, mas também pelo medo que era imposto caso alguém ali se manifestasse contrário. Um outro ponto de vista ligado à arte e à espiritualidade na Idade Média é o fato da arte sempre estar mostrando para o indivíduo o lado pecador dele, né? Então você consegue usar a arte como uma propaganda da igreja para poder também domar esses instintos, essa crítica natural do ser humano, né? Essa vontade e essa curiosidade que o ser humano tem de descobrir coisas novas. Então isso foi muito usado pela arte, né, de forma negativa, para poder segurar toda essa sociedade, né? A gente percebe falarem muito, né, na Idade Média de bruxas, de demônios, de vampiros, que surgiu, né, as ideias principais desses monstros, né, que a gente conhece hoje, surgiram na Idade Média. E o surgimento dessas personificações de medo são justamente porque as pessoas vibravam muito no medo. Então você vibra muito no medo, você acaba vendo essas personificações de medo, do demônio, né, do horrível, da bruxa que tem que ser queimada, né? E a igreja foi muito competente de fazer com que as outras religiões se tornassem objeto de medo também. Se você pegar a religião celta, né, você vai ter ali os deuses celtas, você vai pegar o principal deus, a figura masculina do deus celta, é aquela criatura de chifres, com cara de um cervo. Então se você pegar a ligação de quando surgiu a personificação do demônio e ligar essa criatura, que era o deus deles, com o demônio, você vai perceber que a igreja conseguiu ser muito competente e colocar as pessoas com medo daquilo, dizendo que aquilo era o demônio, né? E aí você consegue matar as outras religiões. Isso foi algo de uma competência muito macabra da igreja, mas que ela conseguiu fazer isso acontecer em todas as outras religiões menores que ela foi destruindo, né? Ou foi apagando aos poucos. Pouco se conhece hoje da religião celta, né? Dos bardos e de todo o seu conhecimento. Agora está tendo esse renascimento com a Wicca, com algumas religiões ligadas também aos celtas renascendo, né? Mas ainda é muito pouco perto do que tinha, né, de conhecimento desse povo todo, desses povos, né? E tirando também as guerras santas que a igreja produzia, né? Que era guerras de domínio mesmo, né? Bom, para falar sobre a Idade Média, a arte da Idade Média com a espiritualidade, a gente tem realmente que conversar um pouco sobre a igreja e sobre coisas que podem acontecer quando você leva essa espiritualidade de uma forma ruim, né? E traz essa espiritualidade mais para o lado do fanatismo, né? Agora o meu cachorro começou a querer atenção. Então, espero que tenha ajudado esse vídeo novamente, e no próximo a gente conversa mais um pouco sobre essa ligação da arte e a espiritualidade.